Olá, meus irmãos, na paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma IBD em Foco. Esta vai ser a lição de número 3. Nós estamos aqui no quarto trimestre já. Como o tempo passa rápido, né? E aqui nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por tema a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes. Porque se a gente pensar que o Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade, nós temos que entender que ele age desde o princípio. A palavra de Deus diz que desde o Gênesis 1, versículo 1, o Espírito Santo já é mencionado. E ele vai ser mencionado também em Apocalipse 22, ou seja, do início ao fim, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, ele é Senhor e governa sobre todas as coisas. Mas ele aparece com mais nitidez ou com mais ênfase a partir do Pentecostes. Então pode dar a impressão de que o Espírito Santo estava guardado, estava reservado para ser derramado apenas ali no dia de Pentecostes, quando Jesus ressuscita e é assunto aos céus. E aí então ele envia o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele age desde a criação e continuará agindo mesmo depois da igreja ser arrebatada. Ele vai estar operando de eternidade a eternidade. O Espírito Santo, ele é Deus. E a gente vai aprender então, como que o Espírito Santo agia antes do Pentecostes, ou seja, ainda na época do Antigo Testamento e ali na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, na vida ali, por exemplo, de João Batista, de Maria e do próprio Jesus. Vamos aqui para o nosso texto de referência, Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente vai perceber que no Antigo Testamento ele é chamado de Espírito de Deus, Espírito Santo, tá? Então ele vai sofrer essa variação. Já no Novo Testamento, após o Pentecostes, a gente só vai se referir ao Espírito Santo como o Espírito Santo propriamente. Êxodo 31, verso 3. E o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Ezequiel capítulo 2, verso 2. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E já na descrição desses versículos todos, a gente vai perceber a atuação do Espírito Santo, como que ele atuava no Antigo Testamento, em diversas ocasiões a gente vai perceber a atuação, a ação do Espírito Santo. E aí já a partir do Pentecostes, que é o que a gente vai estudar mais nessa lição, a gente vai ver que o trabalho do Espírito Santo hoje está mais voltado para incentivar ou trazer ânimo para a igreja a anunciar o Evangelho de Cristo, para que a igreja testifique, testemunhe do Evangelho de Jesus e produza a salvação a todos os povos. Como introdução, diz assim: o Espírito Santo, antes do evento de Pentecostes, já estava presente na criação, na capacitação de juízes, reis e profetas, bem como preparando a chegada de Jesus Cristo ao mundo, ungindo e dirigindo ao longo de todo o seu ministério terreno. Então nós vamos ver aí já no tópico número 1, o Espírito Santo na criação. Em Gênesis 1, verso 2, a palavra Espírito foi mencionada pela primeira vez. E lembrar aqui que é Espírito com E maiúsculo, Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia. Entre parênteses aí, entre chaves, está dizendo que era uma terra desabitada. Ou seja, era uma forma que, por ser informe, por ser uma terra ainda não formada pelo Espírito Santo, ela não tinha condições de ser habitada como posteriormente vai o ser. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 2. Tópico de número 1, o Espírito Santo na criação. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e Filho, participou em toda a obra da criação.
Tópico 1.1, a ação do Espírito Santo na criação. Não podemos perder de vista que quando Deus trouxe a terra à existência, ela não estava pronta para ser habitada. Hebreus 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A gente entende aqui que a ideia do que nós temos hoje como Terra, todas as constelações, os planetas, tudo isso que Deus criou através da sua palavra estava formado no coração de Deus, na mente de Deus. Então, através da palavra criadora, disse Deus, e foi havendo isso, foi havendo rios, mares, sol, lua, foram todas as coisas sendo criadas, e a participação do Espírito Santo era fundamental para que aquilo que Deus estava, através da sua palavra, proferindo, através também da pessoa do Espírito Santo, pudesse dar forma ou produzir forma a tudo aquilo que hoje nós conhecemos, tudo tão belo, funciona tão bem, todo o sistema solar é uma grande engrenagem, muito bem formada, muito bem articulada. Enquanto os homens dizem que isso tudo foi feito através de uma grande explosão, de um Big Bang, de processos de evolução de centenas de anos, nós cremos que tudo que existe só existe porque Deus disse que seria assim e o Espírito Santo então veio e trabalhou na formação de todas essas coisas. A ação do Espírito Santo na criação, continuando aqui agora no 1.2, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia, nos fazendo entender que a criação ainda estava inacabada e desordenada, mesmo diante do caos. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus agiu de maneira sobrenatural em conjunto com a palavra de Deus. O Espírito Santo é descrito como pairando sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. Ou seja, Deus, igual eu já falei anteriormente, Deus tinha todo o projeto na sua mente, no seu coração, para o que ele ia fazer com a terra, através da terra, todas as constelações, todo o cosmo e a coroa da criação, que seria os homens. Mas tudo isso, através da palavra de Deus, foi formado e através também da ação do Espírito Santo, trazendo vida, trazendo forma, trazendo essa perfeição que nós vemos como é hoje o nosso planeta Terra. Além do planeta Terra que nós conhecemos e habitamos nele, existem outras centenas de constelações, de planetas e de lugares que somente Deus sabe como que é lá, né? Na eternidade, possivelmente Deus vai permitir com que a gente conheça também todos esses locais que ele criou por meio da palavra, juntamente com a ação do Espírito Santo. 1.3, o Espírito e o seu poder criador e sustentador. No Antigo Testamento não encontramos com assiduidade o termo Espírito Santo, como no Novo Testamento, embora ele já permanecesse presente em toda a história bíblica. Poderíamos citar alguns textos que endossam o papel ativo do Espírito Santo na criação. Há vários textos bíblicos que indicam que o ato da criação foi possível pelo desempenho direto do Espírito Santo, como por exemplo está em Jó, capítulo 33, verso 4, que diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E agora nós vamos para o tópico de número 2. A gente no tópico número 1 trabalhou o Espírito Santo na criação e o seu papel na criação. Então, resumidamente, Deus, através da sua palavra, traz vida a todas as coisas e por meio do Espírito Santo, tudo aquilo que Deus está proferindo através da sua palavra vai criando forma, vai criando substância e hoje é o que é por causa da pessoa do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. A Trindade é uma comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo perfeitamente coordenados, trabalhando para que a glória de Deus se manifeste aos homens. Tópico número 2, o Espírito é o Espírito quem capacita o homem. Agora nós vamos ver a função do Espírito Santo
Já a terra criada, o homem formado, e a atuação agora do Espírito Santo capacitando o homem a exercer funções que um homem natural, ou um homem por sabedoria natural, era incapaz de realizar. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas, reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes. 2.1 A ação do Espírito Santo na vida dos artesãos. Na construção do tabernáculo, o Senhor, por mediação do Espírito, inspirou homens para a confecção de todos os utensílios do santuário. Está descrito em Êxodo 31, verso 2 ao 11, em que Deus ele comissiona, esses dois homens, habilita eles por meio do Espírito Santo e através desses homens também vai treinar outros homens para a confecção dos utensílios do tabernáculo. Êxodo 35, verso 34. O Espírito também os capacitou como mestres, ensinando aos outros as suas habilidades. 2.2 A ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Também nós vamos entender agora que o Espírito Santo, assim como agiu dando habilidades para trabalhar em metal, em ouro, prata, bronze, pedras, entalhar pedras e ensinar a outras pessoas, agora numa parte mais espiritual, numa parte mais voltada para as coisas do Espírito, Deus vai habilitar os seus profetas para, através deles, Deus se comunicar com os homens. Então, os profetas são aqueles que ouvem a Deus e comunicam aos homens para aquilo que Deus quer comunicar aos homens. E isso nós vamos ver agora no 2.2, a ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Deus, através do seu Espírito, usou homens para falar com o seu povo. Amós 3:7. Assim, quando um profeta fala pelo Espírito, é como se Deus estivesse falando. Deuteronômio 18:22 é uma forma que Deus escolheu de se comunicar aos homens. Por exemplo, Deus se comunicou com Moisés através da sarça. A sarça ardia, não se consumia, e aquela voz falou com Moisés. Moisés ficou ali perplexo com aquela cena e Deus falou com ele. Mas a forma mais usual que Deus vai escolher para falar com os homens é através dos seus profetas, e os seus profetas serão usados através da pessoa do Espírito Santo. Pedro diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito para falarem em nome do Senhor. Então, todo profeta, ao falar, fala assim diz o Senhor. Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra do Pai a nós. Por isso, a harmonia do Espírito Santo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando de maneira muito harmônica, O Espírito Santo capacita os homens a falar em nome de Deus, transmitirem uma mensagem de Deus para os homens, de maneira que não há conflito de vontades na pessoa da Trindade. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ezequiel capítulo 2, verso 2. Neste versículo vemos o profeta Ezequiel recebendo o Espírito de Deus. A imagem que passa esse versículo é como nós podemos entender, nós somos homens limitados, até para ouvir Deus falar nós somos limitados. Nós precisamos de que o Espírito Santo venha e através do que ele faz em nós, os nossos sentidos espirituais são aguçados para nós ouvirmos Deus falar. Porque se não fosse isso, nem mesmo profetas grandes como Ezequiel, Isaías, Daniel poderiam falar em nome de Deus, porque eles eram homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus ouvem aquilo que Deus fala e assim podem dizer assim diz o Senhor. É uma ação maravilhosa do Espírito Santo na vida dos seus profetas. E no 2.3, a ação do Espírito na vida dos reis de Israel. Então Deus falou através do Espírito Santo, capacitando os artífices, os que estavam construindo o tabernáculo, dando sabedoria aos homens.
No 2.2 a gente vê que o Espírito Santo vai, através do Espírito Santo, ele vai capacitar os homens a ouvir a voz de Deus e transmitir os oráculos de Deus. E agora no 2.3 a gente vai ver o Espírito Santo na vida dos reis, capacitando-os a executarem a vontade de Deus. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito na vida dos dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. O Espírito Santo se apoderou de Saul, fazendo dele um novo homem. Olha o que diz 1 Samuel 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. O Espírito Santo, ele é impressionante, como ele vem e habilita o homem a executar uma função, que na época não é só governar, é governar em nome do Senhor, é governar a partir do tabernáculo, é governar a partir do templo, a partir daquilo que Deus fala, é governar de olho no profeta. O que o profeta está falando? É governar olhando para o sacerdote. O que o sacerdote está sinalizando? Então, por isso que o rei precisava ser conectado com o Espírito Santo, porque você tinha um sacerdote dentro de um tabernáculo ou do templo, depois que foi construído o templo de Salomão, você tem aqui o sacerdote ministrando. Do outro lado, você tem o profeta recebendo a mensagem de Deus. E por o seu turno, o rei fazendo a parte de magistrado, fazendo a parte do executivo, do judiciário, governando o povo através da palavra de Deus. Então eles precisavam estar interconectados com a pessoa do Espírito Santo para que eles fizessem justiça social, para que eles pudessem abençoar o povo pudesse ouvir a voz de Deus, Deus pudesse ser glorificado pelo povo, as nações vizinhas pudessem enxergar em Israel aquela que portava a voz de Deus, aquela que adorava o verdadeiro Deus. Infelizmente a gente vai ver Israel se desviando, porque em primeiro lugar os profetas se contaminam, os sacerdotes se contaminam e os reis se contaminam. Então eles perdem a direção do Espírito Santo. Mas se os três, conectados com o Espírito Santo, mantivessem firmes na palavra, as nações olhariam para Israel e diriam: olha, nós queremos ser como Israel. Mas na verdade o que acontecia era o oposto, Israel olhava para as nações e queria copiar um modelo que as nações observavam. Infelizmente Saul não deu a devida importância a esta unção, vindo a perder anos mais tarde. 1 Samuel 16,14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte de Deus. Além de perder a presença do Espírito Santo, ele agora é atormentado por um espírito maligno. O rei Davi também teve a companhia do Espírito Santo e soube valorizar essa unção. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi reconhecia que ele só era o Davi que era por causa da pessoa do Espírito Santo. Davi era só um garoto, era só um menino, um jovem criador de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Mas através da presença do Espírito Santo, ele era habilitado para fazer coisas extraordinárias. E Davi sabia reconhecer que ele só fazia o que fazia por causa da pessoa do Espírito Santo na vida dele. Que lição maravilhosa, irmãos? Nós só fazemos o que fazemos porque Deus, através do seu Espírito, nos habilita, nos dá força, nos dá dons, nos dá coragem para fazer o que estamos fazendo. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho voluntário, perdendo um pouco do meu tempo para estudar a lição, para gravar o vídeo, depois eu vou editar esse vídeo, vou publicar no meu canal do YouTube, não recebo nada por isso, tenho milhares de tarefas para fazer na minha vida secular, na minha vida pessoal, na minha igreja, que eu sou pastor, mas nós estamos aqui oferecendo esse trabalho gratuitamente para que você que está aí do outro lado, também que trabalha gratuitamente na sua igreja, que é professor de escola dominical, que é superintendente, possa pegar alguma coisa daqui, juntamente com outros canais de outros irmãos que também fazem isso voluntariamente, e assim a gente vai evoluindo na obra de Deus. Porque o Espírito Santo nos constrange a fazer isso.
Nós fomos alcançados por esse amor e hoje nós agimos assim porque Ele nos salvou primeiro. Ele constrangeu o nosso coração a amá-lo, a nos entregar por Ele. Há mais de 20 anos eu faço isso, faço a obra de Deus e pretendo fazê-la enquanto fôlego em mim houver. Nós vamos fazer porque é o Espírito que incapacita cada um de nós. Se pecarmos, precisamos nos arrepender, porque sem o Espírito Santo a gente não é nada. É só uma folha seca que é levada de um lado para o outro. Evoluindo aqui para o tópico 3, o Espírito Santo nos evangelhos. A gente viu propriamente lá na criação, o Espírito Santo agindo na vida dos artífices para eles construírem tabernáculo e ensinarem a outros a talharem os utensílios, e depois, posteriormente, o Espírito Santo na vida dos profetas, e também falamos do Espírito Santo na vida dos reis. E agora nós vamos falar como que o Espírito Santo já agia no Evangelho, porque o Evangelho, na verdade, é um Antigo Testamento ainda, fazendo a transição para o Novo Testamento. Nós vamos ter coisas do Antigo Testamento, nos Evangelhos, fazendo a transição para o Novo Testamento. Então o Espírito Santo ele continuou agindo, na verdade, aqui já no Antigo Testamento, na transição, e continuou agindo no Novo Testamento. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo opera na vida dos homens para a glória de Deus. O tempo anterior à descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é caracterizado por um amplo esfriamento espiritual. 3.1 Israel antes da efusão do Espírito. Jesus, ao assumir sua natureza humana, encontrou aqui um triste estado espiritual do mundo. Os líderes de Israel viviam um estado de frieza espiritual. Jesus deparou com a resistência dos líderes religiosos em um ambiente marcado por desordens e agitações em níveis religiosos e políticos. Os grupos políticos religiosos, que são saduceus, fariseus, herodianos, e ainda tem outras que não estão descritas aqui nessa lição, estavam em decadência espiritual, né? Foi um tempo marcado pela soberba, materialismo, interesses políticos, hipocrisia e legalismo. Mesmo nesse ambiente tão corrupto, o Espírito Santo estava ativo na vida de muitos que não se desviaram dos princípios das Escrituras Sagradas. São pessoas que estavam ali. Muitas vezes faziam parte do Sinédrio, faziam parte dos saduceus, dos fariseus, estavam ministrando no templo, enquanto que a sua grande maioria dos líderes estavam completamente afastados, já não ouviam mais o Espírito Santo, os profetas já não ouviam mais o Espírito Santo, os reis já não ouviam mais o Espírito Santo, os sacerdotes já não ouviam mais o Espírito Santo, estavam completamente desviados. Mas mesmo assim havia uma meia dúzia entre eles que estavam abertos à ação do Espírito Santo. E são essas pessoas que ele vai usar para essa transição que vai haver. Ele vai falar com Maria, Maria vai ouvir. Ele vai falar com Isabel, Isabel vai ouvir. Ele vai falar com João Batista, o profeta, e ele vai ouvir. Então esses homens vão ser usados pelo Espírito Santo para, através da pessoa de Jesus, que também será dirigido pelo Espírito Santo como homem, eles vão fazer essa transição para o Novo Testamento. Mesmo nesse ambiente, ou seja, irmãos, independente do lugar onde você esteja, da igreja, do tipo de liderança que está lá hoje, creia que Deus pode usar pessoas improváveis podem ser usadas para ativar, para criar um novo tempo, para criar um propósito na vida daquela comunidade, na vida daquela igreja. Creia que Deus pode usar o seu pastor, a sua liderança, você, um novo convertido, uma pessoa que acabou de reconciliar. Deus pode usar os mais improváveis para fazer uma mudança na vida das pessoas, porque é assim que ele opera e é assim que ele continua operando até hoje. Muitos permaneciam tementes a Deus, sinceros em suas práticas religiosas, aguardando a chegada do Messias, vivendo uma vida reta e justa. E aí a lição traz exemplos aqui de João Batista, que
foi o último profeta, né, nessa transição. Então Deus falou com João Batista e ele foi o último representante da antiga aliança. Nós temos aqui Maria recebendo a visitação do anjo, recebendo aqui através do Espírito Santo a concepção e ela engravidando da pessoa de Jesus. Nós temos também a sua prima Isabel, que também vai ser a portadora do menino João Batista. Nós temos Zacarias, nós temos Simeão, vários personagens aqui. Nós percebemos que todos eles estão interligados, porque havia uma vontade de Deus em trazer as promessas através de Jesus, através do seu ungido. E para isso ele ia usar personagens daquela época, pessoas que Deus olhou para elas e viu que elas estavam ali atentas, estavam olhando as Escrituras e possivelmente estavam apercebidas. E assim também vai ser nos nossos dias. Deus vai usar pessoas, né? Muitas vezes a gente pergunta, será que Deus pode usar alguém? Pode, basta as pessoas estarem atentas ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. As pessoas têm que fazer a leitura do momento, o que é que precisa ser feito. E aí a gente orar para que aquilo que precisa ser feito, Deus vai fazer através de mim e de você, irmão. Muitas vezes a gente está esperando do nosso pastor, esperando da nossa liderança, esperando de alguém. Era como eles estavam aqui, muito possivelmente, olhando para os fariseus, para os saduceus, vendo se de lá de dentro viria o Messias, se de lá daquele povo viria o que iria governar eles, um homem com muita autoridade, com espadas, com habilidades de guerra. E aí quem Deus vai usar? Maria, uma adolescente, uma jovem. Vai usar um casal simples como José e Maria, ele vai usar Isabel, uma mulher que nem podia ter filhos. Ele vai usar pessoas improváveis, irmão, para fazer essas coisas. Por isso que quando se contaram para eles que Jesus era o prometido, muitos não acreditaram. Porque pode vir dali o Salvador, é daquela cidade que veio. Não acredito que Deus pode usar essa pessoa tão simples. Olha, eu sou tão habilidoso com as coisas, por que Deus não me usou? Porque você não estava atento e aquela pessoa não tinha as habilidades que você tem, mas estava atenta à voz de Deus. É assim que Deus opera, irmão. Deus não precisa de pirotecnia para operar, ele precisa de um coração para depositar a vontade dele. 3.2, o Espírito Santo estava sobre Jesus. O profeta Isaías havia profetizado que o Messias seria revestido do Espírito do Senhor e que este mesmo Espírito repousaria definitivamente sobre o rebento do tronco de Jessé. Está lá em Isaías capítulo 11, verso 1 e o versículo 2. Essa profecia de Isaías se cumpriu no nascimento de Jesus. Ele crescia e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria. Até mesmo na hora do seu batismo em águas, vemos a manifestação do Espírito em forma de pomba sobre ele. O Espírito levou Jesus para ser tentado no deserto e esteve com ele em todo o seu ministério público. O ministério de Jesus Cristo foi realizado no poder do Espírito Santo. Essa é uma frase do nosso bispo primaz, doutor Manuel Ferreira. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Jesus veio para cá para cumprir a lei, para morrer em nosso lugar como homem. E assim como nós, como homem, ele precisou ser dependente do Espírito Santo, desde o seu nascimento, o seu batismo, o início do seu ministério. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar. Isso fala de dependência. E assim também nós precisamos ser dependentes de Deus. Jesus nos deixou o exemplo, que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e por ter se esvaziado, ele precisava rogar ao Pai, buscar a Deus, buscar a unção do Espírito Santo, buscar o revestimento, e assim também somos nós, irmãos. Por mais tempo que a gente tenha, por mais habilidades que a gente tenha, a gente precisa reconhecer que sem Deus a gente não consegue. E com Deus a gente vai fazer coisas maravilhosas. Há uma frase que eu gosto muito que diz que em Deus faremos proezas. Nós faremos proezas, mas somente em Deus.
3.3, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está na sua igreja. Cerca de 120 pessoas seguiram as orientações de Jesus e quando estavam reunidas no cenáculo, a promessa feita pelo Mestre foi cumprida. O Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, que a mesma coisa vem acontecer com todos os crentes, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo estava lá, eles tinham recebido uma orientação de Jesus para que eles ficassem e do alto eles seriam revestidos de poder. E eles permaneceram, o poder do Espírito Santo veio sobre eles e através deles ali inicia-se uma nova era. A igreja do Senhor Jesus começou a se espalhar por todos os lugares. E assim hoje nós somos resultado, nós somos fruto da ação do Espírito Santo aqui no dia de Pentecostes. E muitas pessoas vão ser salvas daqui para frente por causa da ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. O Espírito Santo continua operando. Por isso a necessidade de nós falarmos dos dons, do revestimento do poder, porque é natural o esfriamento. O esfriamento é uma coisa natural do ser humano. Assim como você pega uma água quente, esquenta ela até ferver, coloca numa vasilha e deixa ela ali parada. Com o tempo é natural que ela se esfrie. Assim também somos nós. É natural que a gente com o tempo vai perdendo vitalidade, vai perdendo ânimo, mas o Espírito Santo de Deus, através da sua graça maravilhosa, vai nos capacitar para nós avançarmos e levarmos a palavra de Deus a lugares dos mais longínquos aos mais difíceis, aos mais obscuros, para que o Espírito de Deus possa, através de nós, transmitir o Evangelho a outras pessoas. Como conclusão, nós temos aqui na Bíblia, podemos compilar todo um conjunto de elementos que demonstram que o Espírito sempre esteve presente ao longo dos diversos momentos registrados na Bíblia, desde o livro de Gênesis, Gênesis 1, verso 1 e 2, até o livro de Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 17. O mesmo Espírito de Deus continua ativo hoje, né? Graças a Deus, porque o Espírito Santo continua ativo nos nossos dias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fiquem todos com Deus, tenham todos bons estudos, uma boa lição aí no domingo, nas igrejas que funcionam domingo, as igrejas que funcionam sexta ou sábado. Que Deus possa falar aí nas suas congregações através dessa lição, porque eu creio que é a vontade de Deus que nós conheçamos mais o Espírito Santo, sejamos mais dependentes do Espírito Santo, para que a obra de Deus não sofra como tem sofrido por falta de vitalidade, de ânimo da igreja atual. Tá? Que Deus te abençoe, tenham todos uma boa semana, bons estudos, dá um joinha aí, dá uma curtida, compartilhe essa mensagem aí nos grupos da IBD da sua igreja. Deus te abençoe, irmão. A paz do Senhor.